Olá, seja bem-vindo ao canal. Hoje vamos falar sobre ventiladores de teto. Vamos entender como funciona a instalação do ventilador de teto. Então, o ventilador de teto é meio chatinho de instalar. E quando a gente compra o ventilador, geralmente o manual de instrução vem muito pequenininho, né? E a gente acaba encontrando algumas dificuldades aí até para interpretar essa parte aqui que é o esquema elétrico do ventilador de teto. Bem, aqui nós temos um ventilador de teto, né, acoplado com uma lâmpada, o que fica um pouquinho ainda mais complicado para fazer a instalação se você não tiver um conhecimento razoável de elétrica. Mas vamos tentar passar aí o funcionamento e acreditamos aí que com essa divisão de conhecimento aí seja possível aí compreender o entendimento da ligação. Então aqui eu ampliei o esquema elétrico que vem no manual do usuário, e aqui a gente tem o nosso esquema elétrico da seguinte forma, né? Então nós temos ou fase quando é 220 volts, ou neutro e fase quando é 127 volts. Quando a gente adquire um ventilador de teto, geralmente ele vai vir com essa plaquetinha aqui, já com os fios do capacitor ligados, e essa plaqueta a gente coloca no lugar onde estava o interruptor que comandava a nossa lâmpada, né? Então geralmente quem compra um ventilador de teto dotado de lâmpada é porque quer substituir a lâmpada por um ventilador com a lâmpada. Então a ligação vai ser da seguinte forma, né? Nós temos uma fase, aí a fase a gente vai descer até essa plaqueta que nós vamos chamar aqui de plaqueta de comando. Se for 220 volts, nós vamos ligar no fio preto. Se for 127 volts, nós vamos ligar no fio vermelho. Então vou fazer bem devagar aqui para a gente compreender. Eu tenho uma fase, essa fase vem e entra ou no fio preto para 220 volts ou no fio vermelho para 127 volts. Pois bem, já fizemos o primeiro passo. Qual o segundo passo? Pegar a outra fase ou o neutro, se for 127 volts, e o que ela vai fazer? Ela vai descer no fio de alimentação do ventilador que vai estar identificado, fio ventilador. Bom, falta a gente fazer o que? Fazer o funcionamento para a direita ou para a esquerda, né? Que no caso essa plaqueta permite, e fazer o restante da ligação. Então o que a gente vai ter? Nessa plaqueta nós vamos ter um fio azul. Esse fio azul ele tem que vir aqui no ventilador e vai descer no interruptor onde vai ser colocada a lâmpada. O fio cinza ele só é utilizado quando a gente vai usar essa plaqueta aqui com um interruptor paralelo, que não é o caso dessa explicação desse vídeo. Então, como a gente não vai utilizar interruptor, a gente isola esse fio. Essa plaqueta vai estar dotada de dois fios brancos. E aí o que vai acontecer? Esses fios brancos eles vão pela tubulação, né, até o ventilador, onde a gente vai fazer da seguinte forma: se a ligação for 127 volts, nós vamos ligar um branco no laranja e vamos ligar o outro branco no vermelho. Isso se for 127 volts. Se for 220 volts, nós vamos ligar um fio branco no laranja e o outro fio branco será ligado com outro branco.
Aí parece que fica confuso, né? A explicação, a gente está falando fio branco, fio preto, fio azul, fio vermelho, fio cinza. Então, vamos entender o seguinte: na residência, quando você não tinha esse kit aqui, você só tinha o que? A lâmpada. Então a lâmpada você tinha o que no interruptor? Você tinha um fio que é a fase e um fio que é o retorno, que volta para a lâmpada, né? Então quando a gente compra o ventilador de teto, essa plaqueta ela vem com os fios então vermelho, preto, azul, cinza e 2 brancos, e vem um capacitor que tem 3 fios preto, vermelho e verde já interligados nessa chavinha aqui. Já o motor, ele vai ter um fio identificado que é para fase e vai ter a mesma sequência, ele vai ter um fio azul, um fio laranja, um fio vermelho e um fio branco. Então precisa se fazer o que? Interpretar qual a ligação que eu estou utilizando, se é 127, se é 220 volts. Feito isto, a gente tem que imaginar o seguinte, então, essa fase neutro ou fase-fase são os fios que eu já tenho na minha instalação, lá onde estava instalada a lâmpada. Então o que eu preciso fazer? Ir aonde estava o interruptor que comandava aquela lâmpada, retirar ele e instalar essa plaqueta, que resumindo vai dar no que a gente falou, né? Mas vamos fazer mais uma vez. Então eu tenho um fio fase que tem que vir no fio preto ou vermelho. Caso eu esteja ligando em 127 volts, ligo no vermelho. Se é 220 volts, ligo no preto. Tem um fio azul que tem que ser ligado com outro fio azul do motor. Tem um fio cinza que eu não utilizo. Tenho 2 fios brancos, onde eu vou ligar um branco e um laranja, tanto para 127 volts como para 220 volts, e o outro fio branco, que é o que eu preciso me ater um pouco mais de atenção, que se eu for ligar em 127 volts, eu ligo em vermelho. Se eu for ligar em 220 volts, eu vou ligar no branco. E aí, depois dessa instalação, disjuntor acionado, toda a condição dando aqui, o que vai acontecer agora? Eu vou comandar a lâmpada por este botão, vou comandar a rotação do ventilador por este outro botãozinho, e aqui eu vou controlar a velocidade dele. Então o que eu consigo fazer aqui nesse ventilador? Ele vai virar tanto para a direita como para a esquerda, ou seja, ele vai ser ventilador e eu posso utilizá-lo como exaustor também. E tenho um controle de velocidade. Então espero ter contribuído de alguma forma para o seu conhecimento. Se quiser fazer dúvidas, tirar dúvidas, alguma coisa, só deixar nos comentários aí do canal. Se gostou, por gentileza, curta, nos siga e ajuda o canal a crescer um pouquinho. A intenção desse canal é sempre dividir conhecimentos. Espero ter ajudado de alguma forma. Muito obrigado e até a próxima.